E enquanto não damos início à série de Efésios, nós vamos ter uma minissérie, sobre o tema Lidando com Medos e Ansiedades. E hoje o primeiro sermão dessa série serão 4 mensagens, até o terceiro domingo, onde o reverendo Wilson vai iniciar a série de Efésios. E então convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho conforme Mateus capítulo 4. O início dessa série, Lidando com Medos e Ansiedades, nós vamos ter a primeira mensagem, Evangelho conforme Marcos capítulo 4, finalzinho do capítulo 4. Desculpem, irmãos, Marcos capítulo 4. Então, finalzinho do Evangelho conforme Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Esse mesmo texto tem também lá em Mateus 8, mas vamos olhar para Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, crianças, atenção agora, vocês vão preparar aí, vocês receberam a prancheta, a folha, e vocês vão preparar espaço para 2 desenhos. O primeiro desenho que vocês vão fazer, vocês vão desenhar um mar com bastante onda, e é fácil desenhar mar, até eu sei. E um barquinho também sei desenhar, o mar e o barquinho eu sei. Vocês vão desenhar um barquinho, não daquela forma deitado assim, mas quase que em pé, porque são as ondas altas e o barco quase afundando, tá bom? Entenderam, crianças? Então vão desenhar um mar agitado, ondas altas e um barco quase afundando, tá bom? Esse é o primeiro desenho. Daqui a pouco o pastor vai falar para vocês fazerem mais um desenho, mas prestem bastante atenção antes de começar o desenho, na leitura que o pastor vai fazer. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, nós, agora que acabamos de ler a Tua Palavra, pedimos que o Senhor prepare o nosso coração, ilumine a nossa mente, para que possamos, ó Deus, ouvir a exposição da Tua Palavra, e que através da exposição da Tua Palavra, o Senhor trate o nosso coração, o Senhor encoraje a Tua igreja, o Senhor, ó Deus, nos faça confiar de todo o coração no Senhor. No nome daquele que até o vento e o mar obedecem, no nome de Jesus, é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Crianças, então, vocês entenderam o desenho que vocês devem fazer, e vocês vão escrever assim, em cima do barco: medo, tá bom? Desenhem as ondas altas, o barco quase que em pé, e escrevam medo. Daqui a pouquinho o pastor vai falar para vocês fazerem mais um desenho. Queridos, nós iniciamos hoje, então, esta pequena série de 4 mensagens sobre o tema Lidando com Medo e Ansiedade. Afinal de contas, quem é que não tem que lidar com medo e ansiedade? Não é verdade? Todos nós, diariamente, enfrentamos lutas, dificuldades, perigos, e temos que enfrentar o medo, temos que lidar com a ansiedade. Alguns têm lidado com medo e ansiedade, tentando negar a realidade. Sabe aquela história do pensamento positivo? Pense positivo, ou isso não está acontecendo. E não adianta tentar negar a realidade se impõe sobre a nossa negação. Então não é tentando negar os problemas, os perigos da vida que nós vamos enfrentar medos e ansiedades. Aqueles que têm enfrentado seguindo o discurso, né, dos coaches, que diz assim: acredite em você, você é forte, você é capaz, você consegue.
Quantos, queridos, têm tentado lidar com medo e ansiedade, buscando forças em si mesmos, acreditando em si mesmos e acabam por fracassar, porque o que somos nós? Nós somos fracos, nós não temos, queridos, força em nós mesmos ou por nós mesmos para lidarmos com os medos e ansiedades. Aqueles que têm tentado lidar com medos e ansiedades buscando na medicina ou nos comprimidos, nas drogas, um lenitivo para lidar com medos e ansiedades. E vejam, eu não nego o fato de que a indústria farmacêutica tem se especializado na produção de medicamentos, de ansiolíticos, e muitos deles são de fato, ajudam muito quando o problema é orgânico. Mas quando o problema, meus irmãos, não é de ordem orgânica, quando não é uma doença, quando a preocupação, medo, ansiedade não tem a ver com uma doença, os comprimidos não irão resolver. Podem ajudar um pouco, mas não vai resolver o problema. Se o problema é a nossa falta de confiança naquele que é todo-poderoso e todo-amoroso. Hoje, queridos irmãos, nós vamos aprender sobre o fato de que nós devemos lidar com medo e ansiedade, confiando de todo o coração naquele que é todo-poderoso e todo-amoroso. O resumo da mensagem é este, é bem simples. Devemos lidar com medo e ansiedade, colocando toda a nossa confiança naquele que é o Deus sábio, amoroso e todo-poderoso. E nós vamos ver isso em duas partes. A primeira delas é: devemos lidar com medo e ansiedade, confiando de todo o coração no Deus que é sábio e amoroso. Vejam comigo novamente o que diz o texto. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Esta, queridos, foi a pergunta dos discípulos. O Senhor não se importa que a gente pereça, que a gente morra? Irmãos queridos, percebam que o nosso Senhor Jesus, aqui no Evangelho conforme Marcos, aliás, reverendo Wellington iniciou hoje, a aula sobre o Evangelho conforme Marcos, e eu não tive tempo de assistir ainda a aula, vou assistir ao longo da semana, mas certamente o reverendo Wellington falou sobre o autor deste Evangelho, falou sobre o propósito desse Evangelho, os dados, que geralmente nós tratamos quando damos um panorama de um livro da Bíblia. E Marcos registra aqui, queridos, esta passagem na vida, na ação do nosso Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos. Diz o texto que naquele dia, sendo já tarde, ou seja, essa é uma expressão que indica já era noite. Já era noite, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. Nosso Senhor Jesus havia iniciado o seu ministério a partir dos 30 anos de idade, um ministério com bastante atividade, um ministério onde Jesus pregava, onde Jesus ensinava, onde Jesus curava, onde Jesus expelia demônios, e Jesus vinha de uma série de atividades. O Evangelho conforme Mateus vai narrando, diferente aqui de Marcos, são os evangelhos sinóticos, e vai narrando como Jesus efetuou várias curas e vários sinais, e aqui Marcos registra que Jesus havia ensinado várias parábolas, mas fato é que Jesus estava exausto, Jesus estava cansado, e ao invés de ele dizer assim: gente, agora é hora de descansar, ele diz: vamos passar para o outro lado, para outra margem. Eles estavam na região da Galileia, e iriam atravessar ali o mar da Galileia, que na verdade não é bem um mar, é um grande lago, um lago muito grande, que para eles era como um mar. E diz o texto que eles, despedindo a multidão, seus discípulos despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos passaram a seguir. Os discípulos, diante da ordem de Jesus, eles mais do que depressa, eles obedecem, talvez mesmo cansados, talvez mesmo pensando: seria melhor ficar aqui, seria melhor deixar para amanhã para fazermos essa travessia. Mas fato é, queridos irmãos, que diante da ordem do mestre, eles obedecem. E diz o texto, como nós lemos há pouco, no verso 37, que se levantou grande temporal de vento.
Não foi, queridos, algo que comum, ou seja, não era algo que eles estavam acostumados. Diz que foi um grande temporal de vento e que as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Aliás, crianças, no desenho, se vocês quiserem colocar também, né, desenhar água no barco, o barco afundando, podem colocar aí. E o texto também diz, meus irmãos, que diante daquela situação, os discípulos ficam apavorados. E eu imagino que se fosse qualquer um de nós também. Se aqueles discípulos, que muitos deles eram pescadores experimentados, quantas vezes eu fico imaginando, eles devem ter feito essa travessia. Certamente aqueles homens, aqueles discípulos de Jesus, tinham atravessado o mar da Galileia dezenas de vezes. Mas diz o texto que, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E por que Jesus estava dormindo? Porque ele estava cansado. Jesus, sendo completamente Deus, é também completamente homem. E depois de uma jornada de tanto trabalho, de tanto ensino, de tantas curas, de tantos atendimentos, de tanta bênção, Jesus estava fisicamente exausto, estava cansado. Daí ele estar dormindo profundamente. É claro, Jesus dormindo na tranquilidade daquele que tem todo o poder, daquele que tem poder sobre os céus e sobre a terra. E diz o texto que diante daquela situação, os discípulos apavorados, o final do verso 38 registra que os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Eles estavam, meus irmãos, com muito medo. Eu dei uma lida rapidamente nos medos mais comuns, agora à tarde. Eu descobri, e até pensando nesse texto, por causa da tempestade, existe a chamada, ou chamado astrafobia. Já ouviram falar de astrafobia? É medo de trovões e relâmpagos. E existe o brontofobia, que é justamente medo de tempestades. Mas não é que eles tinham brontofobia, medo de tempestades, é que era uma tempestade fora do comum, era uma tempestade muito forte. Há também claustrofobia, isso nós conhecemos, né? Medo de lugares apertados. Autofobia, que eu imaginei que era ter medo de si mesmo, mas é medo de ficar sozinho. Bem, quem tem medo de ficar sozinho, porque talvez tenha medo de si mesmo, então é melhor não ficar sozinho, né? Um outro medo que eu li chama demofobia, que não é medo de demônio, é medo de multidões. Aracnofobia, isso os irmãos sabem, medo de aranha, né? Medo de aranha. A criofobia, medo de gelo ou frio. Eu nem sabia que existia criofobia. Eu sei que alguns irmãos, né, que vieram do Rio de Janeiro já estão vencendo esse medo. Existe também a pluviofobia, medo de chuva. Pluviofobia. Há quem tenha medo de chuva. Eu sei que muitas das nossas irmãs, depois de estenderem roupa, estão distantes de casa, quando começa a armar chuva, parece que dá essa pluviofobia, porque se chover vai molhar tudo. Existe ofidiofobia, medo de cobras. Acrofobia, medo de altura. Hidrofobia, medo de água. Aerofobia, medo de voar. Muitas fobias por aí. Mas, queridos, percebam que nessa série de fobias, nós podemos dizer que todos os nossos medos, o nosso desejo é que todos eles desapareçam. Todos os nossos medos, o nosso desejo é que desapareçam. Mas nós não podemos esquecer que o medo é também um alarme crítico que nos avisa do perigo. Já imaginaram se nós não tivéssemos medo algum? Nós certamente seríamos muito inconsequentes, faríamos coisas muito perigosas e provavelmente morreríamos. Então o medo nos ajuda, o medo serve como um alarme para tomarmos cuidado. E não sei se os irmãos sabiam, mas a ordem mais frequente na Bíblia é: não temas. Essa é a ordem mais frequente que aparece na Bíblia. Não tenha medo, não temas. E essa ordem fala especialmente aquelas ansiedades e preocupações que estão fora do nosso controle. Porque, queridos irmãos, aqueles discípulos estão passando por uma situação que era uma situação fora do controle deles. Mesmo pescadores experimentados, eles não haviam passado por uma situação uma tempestade tão forte, com ventos tão fortes como aqueles. Então, era algo que estava além das suas forças ou do controle deles. Mas percebam, meus irmãos queridos, que o que eles fazem? Eles vão acordar a Jesus. Você pode dizer sim, é exatamente isso que nós devemos fazer, buscar ao Senhor. Mas
o que nos chama a atenção é o que eles dizem quando eles acordam a Jesus. Eles não dizem assim: Senhor, socorra-nos, Mestre, socorra-nos, porque nós estamos a perecer e o Senhor tem todo o poder. Não, não é isso que eles dizem. Mestre, não te importas, o Senhor não se importa que pereçamos? O que eles estão dizendo é: Senhor, o Senhor não se importa com a nossa dor, o Senhor não se importa com o perigo que nós estamos passando, o Senhor não se importa conosco, o Senhor não nos ama. É isso que eles estão questionando. Eles estão questionando o amor de Jesus por eles. Irmãos queridos, quando nós não temos certeza do amor do Senhor por nós, invariavelmente nós vamos experimentar o medo e nós vamos experimentar a ansiedade. Há muitos que dizem assim: não, eu creio que Deus me ama, mas em vindo os problemas, as dificuldades, os perigos, passam a ser dominados pelo medo. E o problema do medo não é o medo que nos alerta do perigo, é quando é um medo paralisante. Sabe aquele medo que nos impede de agir, de fazer o que deveríamos fazer? É um medo que nos impede de viver, é um medo, meus irmãos, que nos impede de servir, inclusive a Deus, de evangelizar. É um medo, meus irmãos, que nos impede de dormir, ou de comer, ou nos faz comer demasiadamente. É um medo que passa a nos controlar e fazer mal para a nossa vida. E aí a pessoa diz: não, eu creio que Deus me ama. Mas em vindo os perigos, os problemas, a pessoa começa a questionar: será que Deus me ama mesmo? Começa a dizer como o salmista: acaso o Senhor se esqueceu, caducou a bondade do Senhor? Será que Deus se esqueceu de mim? Ao pensar que Deus se esqueceu de nós, nós estamos duvidando do amor do Senhor. Porque um Deus que se esquece, um pai que se esquece do seu filho, é porque ele não se importa com o seu filho, é porque ele não está levando em consideração o seu filho. Mas, irmãos queridos, Jesus, o nosso Deus, não é um Deus assim. Não é um Deus que se esquece de nós, não é um Deus cuja bondade, a benignidade caduca, como questiona o salmista. Não é um Deus indiferente à nossa dor, às nossas dificuldades, aos nossos dramas. Nós, queridos, que temos olhado nos cultos da manhã para Gênesis, dos capítulos 37 até 50, nós temos visto na história dos filhos de Jacó e sobretudo na história de José, como Deus permitiu que aquele homem fosse odiado dentro de casa, como Deus permitiu que aquele homem fosse lançado numa cisterna, depois vendido como escravo, e mesmo o abençoando, estando com ele na casa do egípcio Potifar, Deus permitiu que ele fosse caluniado, mesmo não cedendo à tentação, e caluniado, Deus permitiu que ele fosse lançado na prisão, e ter ficado ali por muito tempo, e mesmo depois de ter interpretado o sonho do copeiro-chefe, ainda assim pedindo para que o copeiro-chefe, ao ser restabelecido na sua função, se lembrasse dele, ali ele foi esquecido. Deus permitiu que o copeiro-chefe ainda se esquecesse dele durante um tempo. E aquele homem poderia ter pensado: Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim, mas não. José tinha plena consciência e confiança de que Deus estava com ele, tanto na adversidade quanto na prosperidade. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos ter em mente. É isso que você não pode deixar de nutrir no seu coração, porque nós somos enganados pelo nosso próprio coração. Você já percebeu isso? O nosso coração é enganador. Nós temos tratado do tema, deuses demais, quem está no trono do seu coração, às quintas-feiras. Temos falado sobre idolatria do coração. E eu tenho enfatizado aqui, irmãos, como o nosso coração é enganador. O nosso coração quer nos fazer acreditar que Deus não se importa conosco. Isso é aflição do nosso coração, como diz o salmista. Não acredite nas mentiras do seu coração. O problema, queridos, é que nós, por vezes, tendemos a interpretar a Deus de acordo com as circunstâncias. Ou seja, se as coisas não estão acontecendo do jeito que eu queria, se eu estou passando por injustiça, problemas, é porque Deus não é tão bom assim, tão amoroso assim. Não faça isso. Não interprete a Deus de acordo com as circunstâncias. Faça o contrário. Diante das circunstâncias, interprete as circunstâncias de acordo com o caráter de Deus. E ao se lembrar que o nosso Deus é o Deus fiel, é o Deus que nos ama. Nós cantamos ainda há pouco, não cantamos? É teu povo aqui presente. Pois é santo. És o quê? Quem é que se lembra? Como é que o cântico termina?
Ele é o digno de ser adorado. Ele é o Deus, queridos, que Ele está conosco. Ele é o Deus que nos ama. Ele é o Deus que cuida de nós. Nós cantamos isso ainda há pouco. Nós cantamos também, meus irmãos, um cântico que fala da cruz do Senhor, né? Impressionante é o seu amor. Vocês prestaram atenção no que vocês cantaram ainda há pouco? Impressionante é o seu amor. Queridos irmãos, o amor do Senhor é impressionante. O problema dos discípulos é que eles não criam nisso. Eles andavam com Jesus, eles acompanhavam a Jesus, eles já estavam há algum tempo com Jesus, e eles viram Jesus atendendo tantas pessoas, Jesus se compadecendo de tanta gente. Quando nós olhamos em Mateus 8, no texto onde nós temos o registro dessa mesma passagem, quando nós olhamos os versículos anteriores, nós lemos como Jesus se compadeceu de tantas pessoas, como Jesus demonstrou amor na prática por tanta gente, e a despeito, queridos irmãos, daqueles discípulos terem visto Jesus se compadecendo, atendendo, amando aquelas pessoas, ainda eles duvidavam do amor de Jesus por eles. Mestre, não te importas que pereçamos? É assim que você, no fundo, crê que Deus, quando você passa por problemas, por dificuldades, e talvez você esteja passando agora, lá no fundo seu coração está dizendo, Deus não se importa com você. Queridos irmãos, para lidarmos com os medos e ansiedades, nós precisamos depositar toda a nossa confiança no Senhor, com a certeza de que Deus se importa conosco. Vocês acham, queridos, que se Jesus não se importasse com eles, Jesus faria o que fez? O versículo seguinte diz que ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. E por que Jesus faz isso? Não porque ele precisava disso, mas porque para o socorro daqueles discípulos a quem ele tanto amava, e não tenha dúvidas disso, que ele tanto amava aqueles discípulos, porque basta nós olharmos para João 13, quando Jesus entra em Jerusalém por ocasião da Páscoa, sabendo que na festa da Páscoa que ele estava entrando em Jerusalém, ele seria a oferta, ele seria o sacrifício. Ele entra em Jerusalém, montado num jumentinho emprestado, e ao entrar em Jerusalém, ele se encontra com seus discípulos num cenáculo, numa sala muito grande, e João registra lá em João 13:1, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse amou-os até o fim significa que amou-os de forma perfeita. Irmãos queridos, Jesus entra em Jerusalém, sabendo o que lhe haveria de acontecer. Jesus tinha consciência dos açoites que ele sofreria. Jesus tinha consciência de que ele seria traído. Naquela mesma noite, ao instituir a ceia, ele indicaria o traidor. Jesus tinha consciência de que o próprio Pedro, que havia dito, não, eu estarei com o Senhor em todo o tempo, iria negá-lo. Jesus tinha consciência de que ele seria entregue aos soldados romanos, que ele seria humilhado, seria despido, seria cuspido, seria ferido e cravado numa cruz. Jesus tinha consciência das dores que ele sofreria tanto no corpo, como a angústia que ele sofreria ao receber sobre si a ira do Pai que era contra nós. Mas é curioso que mesmo tendo essa consciência de que aquelas coisas aconteceriam horas depois, Jesus está naquela sala com seus discípulos, amando-os até o fim. E na sequência do texto diz que Jesus se inclina diante deles e realiza aquilo que era a tarefa do escravo que tinha a pior condição numa casa. Ele passa a lavar os pés dos seus discípulos. Você, sabendo que o que você sofreria, que você morreria daqui a algumas horas, você estaria preocupado com aqueles que estão ao seu redor, amando e servindo aos que estão ao seu redor? Como diz o antigo hino, se isto não for amor. Se isto não for amor, mas isto é amor. Lá em João 10, Jesus diz, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Lá em Romanos capítulo 5, quem fala do amor de Jesus é o apóstolo Paulo. Nos versos 6 a 8, Paulo diz, porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios.
E Paulo diz: dificilmente alguém morreria por um justo, embora uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando éramos ainda pecadores, inimigos. Ah, irmãos, se isto não for amor. Aqueles discípulos estão duvidando do amor de Jesus, mas eles não deveriam. O amor de Deus no Calvário, não existe a menor dúvida de que a evidência mais convincente do amor de Deus em toda a Bíblia é Ele ter dado o seu Filho para morrer por nossos pecados. Lá em 1 João 4, versos 9 e 10, diz que o amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisso está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, para que os nossos pecados fossem pagos, para que nós fôssemos perdoados. Mas a pergunta continua: você duvida do amor do Senhor? O seu medo, a sua ansiedade não é fruto do fato de que lá no fundo você ainda não acredita que Deus se importa com você? Você não pode duvidar do amor do Senhor, senão você não vai ter como lidar com os seus medos e ansiedades. Ao afirmar que Deus demonstra seu amor enviando o seu Filho, João, lá em 1 João, estava dizendo que Deus manifestou o seu amor satisfazendo nossa maior necessidade. Porque, queridos, a nossa maior necessidade não é de uma vida tranquila, não é simplesmente passarmos pelo mar da Galileia tendo uma viagem tranquila. A nossa maior necessidade e a maior necessidade daqueles discípulos não era o livramento daquela tempestade, mas era o livramento da morte eterna. E Jesus Cristo na cruz do Calvário nos livra da morte eterna, não de uma simples tempestade ou de uma grande tempestade. Ah, irmãos, o Calvário é prova objetiva, absoluta e irrefutável do grande, sublime e perfeito amor de Deus por nós. Não duvide deste amor. Muitas vezes não vemos ou não sentimos o amor soberano de Deus sendo exercitado ou exercido em nosso favor. Na verdade, às vezes parece que Deus não me ama. Pelas circunstâncias, parece que Deus não me ama. Em vez disso, nós nos vemos afligidos por todos os tipos de calamidades que passam por cima de nós e feito um rolo compressor. Não é verdade? Às vezes você não se sente assim. Parece que Deus não me ama. Vemos então a nós mesmos como vítimas. Alguém diz assim: não, eu sou vítima deste destino cruel da natureza, das injustiças das outras pessoas, das adversidades. Mas, irmãos queridos, é em tempos assim, é em tempos como esse, que nós precisamos nos posicionar pela fé, em relação, irmãos, às garantias do amor de Deus que nos são dadas pelas Escrituras. Pare de acreditar no seu coração e passe a olhar para a Bíblia, passe a interpretar as circunstâncias de acordo com o que a Bíblia diz sobre Deus, sobre o amor de Deus, e então você vai parar de viver pelas circunstâncias e viver pela fé. Você não deve viver pelas circunstâncias, senão você vai viver com medo e cheio de ansiedade. Não tenha dúvidas disso, eu vou repetir. Se você for viver a sua vida baseado nas circunstâncias, num mundo quebrado como o que nós vivemos, num país cheio de injustiças, com violência, com toda sorte de maldade, você vai viver apavorado e você vai experimentar aquilo que é chamado de síndrome do pânico e de ansiedade, de depressão, seja tudo o que for. Mas se você viver não baseado nas circunstâncias, mas baseado no caráter de Deus, aí vai ser diferente. Vocês se lembram quando Jeremias, afligido diante do sofrimento do povo, era Deus disciplinando o seu povo? Jeremias escreve o livro de Lamentações, e lá no capítulo 3, e se você ler, não leia agora, mas depois, você vai lendo o capítulo 3, e é um capítulo difícil, porque Jeremias vai descrevendo o seu opróbrio, o sofrimento que ele vinha passando, e o que o povo vinha passando, até que ele para no verso 21 e diz assim: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E, queridos irmãos, o que Jeremias faz é tirar os olhos das circunstâncias e colocar os olhos no caráter de Deus. Tanto é que a partir do texto ele começa a falar sobre as misericórdias do Senhor que não tem fim.
as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Ele passa a considerar sobre a fidelidade do Senhor, ele passa a considerar sobre a bondade do Senhor, ele passa a considerar acerca do caráter de Deus, dos atributos, das perfeições de Deus. E é isto que você deve fazer para lidar com medo e ansiedade. Pare de viver de acordo com as circunstâncias, faça como Jeremias, lá em Lamentações 3. Volte os seus olhos para Deus e viva de acordo com a sua fé, no Deus que é amoroso, que é misericordioso, no Deus que se importa conosco. É o Deus que se importa conosco. Então, queridos, esta é a primeira lição que nós precisamos aprender. E agora, crianças, prestem atenção, é hora de vocês fazerem um segundo desenho. O primeiro desenho, vocês desenharam um mar agitado, o barco quase afundando e a palavra medo. Agora vocês vão fazer o segundo desenho, vocês vão fazer um mar bem calminho. Nem precisa fazer onda, sem onda nenhuma. O barco ali e a palavra, vocês vão escrever duas palavras: amor e poder. Façam uma cruz no meio do barco, que não é o lugar das velas não, mas é a cruz de Jesus. Vocês vão fazer um barco nesse mar calminho, e vocês vão fazer a cruz no centro desse barco. E vocês vão escrever duas palavras, uma de cada lado: amor e poder. Queridos irmãos, em segundo lugar, nós aprendemos a olhar para esse conhecido texto das Escrituras, que para lidarmos com medo e ansiedade, nós devemos não somente confiar de todo o coração naquele que nos ama, e crer de fato que Deus nos ama e se importa conosco, mas devemos também confiar que Deus não somente é todo amoroso, mas que Deus tem todo o poder. Olhe comigo o que diz o texto a partir do verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos queridos, ao ser despertado daquela forma, abrupta, com aquelas palavras de falta de fé e de confiança, que diziam: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus desperta. E é curioso que o texto não diz que Jesus ora, dizendo: Pai, faça acalmar esse mar. Não. Jesus, com o poder do próprio Deus, sendo Ele o próprio Deus, Ele se dirige à criação, e Ele dá ordem ao vento, e Ele dá ordem ao mar, Ele diz: fiquem quietos. E nós lemos, queridos, que o vento, o mar, obedecem. Aliás, como o vento e o mar não obedeceriam? Como a criação ousaria não obedecer ao Criador? Como a criação ousaria não obedecer àquele que, conforme diz João no capítulo 1 do Evangelho, cujas todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez? Como a criação ousaria não obedecer àquele que, conforme escreveu Paulo em Colossenses 1, que é a imagem do Deus invisível, que é o Criador de todas as coisas, aquele que existe antes da criação, aquele que é o Criador de todas as coisas? Como a criação não obedeceria? E é claro, meus irmãos, a criação obedece ao Criador. Jesus, sendo o próprio Deus, com todo o poder que Ele tem, sendo Ele o Criador e Rei de todo o universo, Ele dá ordens e a criação obedece. E diz o texto que o mar se acalma. E diz o texto que se faz grande bonança. O vento se aquietou. Tudo ficou bem calmo. E aí, nesse momento, Jesus se dirige aos seus discípulos. E Jesus diz palavras muito sérias. E que eu fico pensando, meus irmãos, quando eu começo a desconfiar do amor e do poder de Deus, eu fico imaginando Jesus dizendo isso para mim. Como é que vocês são tão medrosos? Por que é que vocês estão tão medrosos? Por que é que vocês não têm fé? Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E esta pergunta de Jesus é bem válida, porque aqueles discípulos andavam com Ele. Aqueles discípulos já tinham visto o quanto Jesus os amava, o quanto Jesus se compadecia dos que sofrem. Aqueles discípulos já tinham visto Jesus contrariando ou indo além do natural e realizando coisas sobrenaturais.
intervindo na criação. Aqueles discípulos já tinham visto Jesus curando toda sorte de males, expelindo demônios. Aqueles discípulos já tinham visto Jesus realizando coisas maravilhosas, inclusive ressuscitando gente que havia morrido. E mesmo assim, eles ainda têm medo. A pergunta de Jesus é válida porque alguém que, de fato, diz crer no amor de Deus e no poder de Deus, não poderia se deixar aprisionar pelo medo e pela ansiedade. Vejam, isso não é renegar a realidade. Mas o fato é, se você crê que Deus te ama, e você crê, como a Bíblia diz, que Deus tem controle sobre todas as coisas e dirige o universo, por que temer? O Deus que dirige todas as coisas, tem poder sobre os céus e sobre a terra, e me ama, por que eu vou temer? Porque vejam, crer que Deus é apenas amoroso, não resolveria muita coisa. Os defensores do chamado teísmo aberto, ou teologia do processo, creem nisso. Eles advogam o seguinte: Deus criou todas as coisas, o Deus soberano criou todas as coisas, mas Deus, em respeito ao livre-arbítrio do homem, eles creem nessa história de livre-arbítrio. Eu creio que é Deus quem governa, não o homem. Mas há quem creia que de fato o homem tem poder para decidir. Eles dizem assim, então, em respeito ao livre-arbítrio do ser humano, Deus abriu mão da sua soberania. E eles defendem que o principal atributo de Deus é o amor. E aí o que eles têm? Um Deus deformado, que não é o Deus da Bíblia. É o Deus que é todo amoroso, mas diante das catástrofes e dificuldades, Ele não pode fazer nada. Aliás, Ele não tem nada a ver com isso. Foram esses mesmos defensores que, quando aconteceu o terrível tsunami na Ásia, disseram assim, bem, Deus se importa, mas Deus não podia ter impedido. Afinal de contas, Ele abriu mão da sua soberania. Foram esses mesmos defensores que recentemente, diante da pandemia, disseram, Deus não tem nada a ver com esse vírus, Deus até gostaria que isso não tivesse acontecido, mas que pena, Ele abriu mão da sua soberania. Ele sofre, Ele está ali, mas Ele não pode fazer nada. O Deus do teísmo aberto é aquele amigão que estende as mãos sobre o nosso ombro e diz assim, olha, eu estou aqui torcendo por você, mas eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é chorar com você. Não, meus irmãos, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, Ele de fato se importa conosco, mas Ele é todo poderoso. Ele age, Ele intervém, Ele é o Senhor da história, Ele dirige todas as coisas, como nós temos visto em Gênesis. Ele dirige todas as coisas para a sua glória e para o bem do seu povo. Essa é a bendita doutrina da providência, que os irmãos me têm ouvido muitas vezes eu citar sobre ela. Então vejam, irmãos, é por isso que Jesus censura corretamente, justificadamente os seus discípulos. É por isso que a pergunta de Jesus faz todo sentido. Por que é que vocês são tão medrosos? Vocês não veem que eu sou amoroso, que eu me importo com vocês? Vocês não sabem que eu tenho todo o poder? Por que então vocês continuam com medo? Por que então vocês continuam sem crer em mim? Como é que vocês não têm fé? Eu penso, talvez seja essa a pergunta de Deus para você nesta noite. Por que é que você é tão medroso? Por que é que você não tem fé? Por que é que você tem se entregue ao medo paralisante e à ansiedade terrível, se você diz que crê no meu amor e no meu poder? Considere acerca dessas perguntas de Jesus. O texto diz que, no verso 41, eles possuídos de grande temor. Olha que curioso. Eu tive um professor, Dr. Samuel Williams, né, não sei se ainda ele vem ao Brasil, mas ele vinha constantemente, e quando eu fui fazer lá uma especialização em aconselhamento bíblico, na Faculdade Teológica Batista de Campinas, eu tive aula com ele, e ao tratar sobre o tema, aconselhando pessoas com problemas emocionais, ele expôs esse texto e ele disse algo interessante, que os discípulos aqui tiveram o medo deles santificado. Antes eles estavam morrendo de medo por causa das circunstâncias, a tempestade, o vento, perigo de morte ali, mas agora o texto, ao dizer que eles estavam possuídos de grande temor, é um medo santificado. Não é mais, queridos, o medo das circunstâncias, mas é aquele temor, é aquele medo santificado que os levava agora a estarem admirados pelo fato de que diante deles estava aquele que tem todo o poder. É isso, meus irmãos, os nossos medos precisam ser santificados. Há um livro muito interessante cujo título é Vencendo o Medo com o Temor,
porque é justamente o temor a Deus, a nossa compreensão da grandeza do poder, do amor de Deus, que vai nos fazer vencermos os nossos medos. E é assim que eles vencem o medo deles, com temor, o temor a Deus. E diz o texto, termina o texto, verso 41, dizendo que eles diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso mostra, meus irmãos, que de fato ainda eles não sabiam quem era Jesus. Ao dizer quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, eles deveriam saber: é o Cristo. É aquele que é o Criador de todas as coisas, é o Todo-Poderoso. Irmãos, é esta certeza que nós devemos ter. A certeza, como diz o salmista no Salmo 115:3, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Você tem essa certeza? Que não é o diabo que manda no mundo, que não é o ser humano que está no controle, mas é o Deus Todo-Poderoso que não somente criou todas as coisas, mas dirige cada coisa pelo seu poder, conforme a sua sabedoria, e para a própria glória e para o nosso bem. Você crê nisso? Você crê, como escreveu Paulo em Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Você acredita nisso? Isso vai fazer toda a diferença quando você passar por lutas e dificuldades. Saber o seguinte: talvez eu não tenha todas as respostas, talvez eu não saiba por que Deus está permitindo isso, mas uma coisa eu sei: Ele está no controle, e Ele é sábio e Ele é amoroso. Então eu vou descansar, eu vou descansar. Você crê no que disse Nabucodonosor lá em Daniel 4? Que Deus o Altíssimo, o qual segundo a sua vontade no exército dos céus e entre os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer que fazes? Um rei ímpio, que foi humilhado por Deus, que se achava o próprio Deus, foi humilhado por Deus, reconheceu isso. O reino de Deus é sempre eterno, não tem início e não tem fim. Não há quem possa deter a mão do Senhor, nem dizer a Ele o que o Senhor faz. Ele faz o que quer, com quem Ele quer. Você crê no que diz o salmista no Salmo 22, verso 28? Pois do Senhor é o reino, e é Ele quem governa as nações. Você crê no que diz o salmista no Salmo 33, versos 10 e 11? O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Você crê nisso? Você crê no que diz o salmista no Salmo 93, versos 1 e 2? Reina o Senhor, Ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu, firmou o mundo que não vacila, o teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Queridos, saibamos de uma coisa: o trono de Deus continua firme, Ele continua no controle de todo o universo. Agora, não adiantaria nós servirmos um Deus todo-poderoso se Ele fosse mau, não é verdade? Mas nós aprendemos nesta noite, queridos, que o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele não somente detém todo o poder, Ele não somente dirige todas as coisas, Ele não somente tem poder sobre o céu, sobre o mar, sobre a terra, Ele não somente é aquele, como dizem os discípulos, que até o vento e o mar lhe obedecem, Ele é aquele que nos ama, Ele é aquele que se importa conosco. A doutrina da providência ensina isso. Há um livro que eu gosto muito, e eu tenho usado no aconselhamento bíblico, da Elise Fitzpatrick, chamado Vencendo Medos e Ansiedades, e ao se referir à soberania de Deus, ela diz o seguinte: a soberania de Deus é o único porto seguro quando somos assaltadas pelos ventos do medo, dúvida e preocupação. Olha que interessante. É a nossa crença que Deus tem todo o poder e se importa conosco, que serve para nós como porto seguro, quando somos assaltados pelo medo, quando somos assaltados pelas dúvidas e preocupações. E a Elise continua dizendo o seguinte: se as tragédias, enfermidades e até mesmo as nossas escolhas pecaminosas são apenas um acidente ou apenas uma circunstância aleatória, então como encontraremos algum consolo ou conforto? Se nós vivemos baseados em sorte e azar, se nós achamos que as coisas acontecem por acaso, como nós vamos nos sentir seguros nos dias difíceis da enfermidade? Mas ela diz o seguinte: se há alguma minúscula molécula flutuando ao redor do universo que não está sob o controle direto de Deus, nós nunca encontraremos a paz e a alegria que Ele prometeu. Se há alguma minúscula molécula
flutuando por aí, se há algum átomo sequer, ou uma partícula subatômica que está sobre esse universo, sem estar sob o controle de Deus, não há segurança para nós. Mas não, irmãos queridos, nós cremos que Deus tem controle sobre até os átomos, sobre as moléculas, sobre toda a matéria, sobre o céu, sobre a terra, sobre todas as coisas. E a Elise termina dizendo: nós não as encontraremos, porque estaremos sempre nos perguntando se estamos fora da vontade de Deus, ou com um problema que o pegou de surpresa, ou com o qual ele é incapaz de lidar. Mas nós cremos que Deus é soberano. Eu encerro citando as palavras do falecido escritor Jerry Bridges, no seu precioso livro Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Ele cita as palavras preciosas de Margaret Clarkson. Ela diz o seguinte: a soberania de Deus é a rocha inabalável, na qual o coração humano sofrido precisa se agarrar. A soberania de Deus, a nossa crença que Deus é todo-poderoso e que Deus é todo-amoroso, ela é a rocha forte que precisamos nos agarrar. E então a Margaret continua e diz: as circunstâncias que nos rodeiam não são acidentes. Elas podem ser obras malignas, mas elas estão firmemente dentro da poderosa mão do nosso Deus soberano. Todo mal está sujeito a Ele, e o mal é incapaz de tocar os seus filhos, a menos que Ele permita. Para confiarmos em Deus, devemos sempre ver as nossas circunstâncias adversas com os olhos da fé, e não com os olhos do sentido. Irmãos queridos, nós aprendemos nesta noite que para lidar com medo, ansiedades, aflições, nós devemos depositar toda a nossa confiança no Senhor, crendo que, de fato, Ele se importa conosco. Aquela pergunta dos discípulos era descabida: não te importa que pereçamos? Claro que Ele se importa. Se importa a tal ponto que Ele pereceu em nosso lugar. Ele entregou a própria vida para que nós tivéssemos vida eterna. É claro que Ele se importa. Nós aprendemos, queridos, que Deus é absolutamente soberano. Deus é infinito em sabedoria. E Deus é perfeito em amor. Alguém expressou do seguinte modo essas três verdades em relação a nós: Deus, em seu amor, sempre deseja o que é melhor para nós. Em sua sabedoria, sempre sabe o que é melhor. E em sua soberania, tem o poder de concretizá-lo. Este é o nosso Deus. Portanto, pare de viver apavorado, pare de viver ansioso, com medo. Creia no Deus Todo-Poderoso, no Deus Todo-Amoroso.